Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem ama Jesus, diz aleluia. Glória a Deus. Estamos sempre alegres. Jesus está aqui. O Senhor é bom, amém? Abra a palavra do Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Conforme você vai achando, fique de pé no seu lugar, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 2. Por favor. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva essas palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras e o seu amor, a sua fé e o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos de sacrifício a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que elas praticam. Mas trarei os filhos desta mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei cada um de acordo com as suas obras. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Pai, nessa noite eu quero declarar atentos os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Pai, a nossa atenção cativa para realmente entender aquilo que o Senhor tem para falar, que possamos, Jesus, de verdade, experimentar do Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Nós começamos uma série chamada Cristoflix, ao qual até o final desse mês nós vamos estudar um pouco sobre a palavra. E mês que vem nós teremos um outro episódio. Então você não pode perder. Recapitulando aquilo que nós aprendemos semana passada, para que você grave, aquele que não veio, grave na sua cachola. O que nós falamos semana passada foi, você pode acessar lá no canal e ver esse vídeo que está lá, a pregação completa. Mas nós falamos sobre como entrou o pecado no mundo, sobre a depravação total do homem, e que nós somos carentes e dependentes da graça e misericórdia de Deus. Quem lembra disso? Levanta a sua mão. Nós precisamos e dependemos de verdade do sacrifício de Jesus, da justificação do Senhor para nossas vidas. A segunda coisa que nós aprendemos, então recapitulando, a primeira coisa que nós aprendemos semana passada é sobre como entrou o pecado no mundo, sobre como nós nascemos do pecado e só podemos nascer de novo quem aceitou Cristo.
Segunda coisa que nós aprendemos, segundo ponto que nós aprendemos, foi que nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos é as escolhas. Aquilo que nós escolhemos agora, aquilo que nós escolhemos no dia de hoje, conduz a nossa vida. Aquilo que nós escolhemos vai determinar se vamos para o céu ou para o inferno. Aquilo que nós escolhemos, nós vamos colher desse fruto. Então foi isso basicamente que nós falamos. Só que essa semana eu estava buscando diante de Deus, a palavra tinha algo no meu coração, e o Senhor falou muito claro para mim: Felipe, tolerância zero. Tolerância zero. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, tolerância zero. E fiquei pensando, e o Senhor tinha me levado a ler este texto, e fiquei a semana inteira remoendo, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Então nós aprendemos como entrou o pecado no mundo, nós aprendemos como precisamos da graça, da misericórdia de Deus, da salvação, e aprendemos sobre as nossas escolhas. Só que olha para este texto, no versículo 18, João está escrevendo para as cartas, para as igrejas, e ela fala o seguinte, para Tiatira o seguinte: eu conheço as suas obras, eu sei o que você está fazendo, as suas obras é mais agora do que o começo, as suas obras sobre fé, sobre perseverança, as suas obras tá massa, as suas obras são bastante, mas, porém, todavia, eu tenho algo contra ti, que toleras Jezabel. Falei, uau, interessante essa parada. E eu fui procurar o que é tolerância. O que é tolerar? Tolerância é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar ou aceitar. É o ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. Então, tolerância é o que? Aceitar ou suportar. Olha só, é forte. Se a gente olhar para o texto lá que está falando, então, porém, tenho contra ti que toleras Jezabel, ou seja, aceita o que está acontecendo. Eu falei, caramba, peraí, é forte esse negócio. E é interessante que a ONU, Organização das Nações Unidas, estabeleceu dia 16 de novembro como o Dia da Tolerância, o Dia Internacional da Tolerância. Se você dá um Google, você vai achar o Dia Internacional da Tolerância, que fala sobre a tolerância religiosa, tolerância racial, e aí tem uma listinha lá, para você ver como é importante isso. Então, tolerância é a aceitação ou suportar algo. Mas para a gente entender todo esse contexto, nós precisamos começar no versículo 18, aonde diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, vai falar o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e os pés como bronze polido. Olha só, o Filho de Deus diz, então, o filho, ao anjo da igreja, escreve o que eu vou te dizer. Essas palavras são do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo. Isso traz para nós que o Senhor está com o olho em todo lugar, em todo tempo. A soberania de Deus, aquele olho que vai provar, que vai julgar as obras. Então, olhos de fogo está falando que Ele vai julgar as obras. Olha só o que fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, vai dizer o seguinte:
a obra de cada um vai se manifestar na verdade no último dia. Ao que declarar, porque pelo fogo será descoberto, será provado qual seja a obra de cada um. No último dia as nossas obras não passará impune aos olhos do Senhor. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer não vai passar pelos olhos daquele que tudo vê. Pô, e aí você fala, caraca, velho, então aquilo que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, que eu estou fazendo ou deixando de fazer, no último dia eu vou ter que prestar conta. Vai. Aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, o que você está fazendo, você vai prestar conta, bro. Você vai prestar conta. Não passará impune. Então nesse texto, logo no começo, o Filho de Deus está dizendo o seguinte: aquele que tem olhos de chamas de fogo. Ou seja, ele está falando, cara, aquele que tudo vê, viu as suas obras e viu que é muito mais agora do que no começo. Ou seja, na cidade de Tiatira, ele estava de olho, ele estava vendo as obras da galera. Mas o versículo não para por aí, o versículo continua: aqueles que têm olhos como de fogo e pés como bronze reluzente. Quantos lembram daquilo que nós estudamos o ano passado sobre o tabernáculo? Tem uma galera. Olha só, vocês lembram quando a gente falou sobre o tabernáculo? Tinha bacia de bronze, né? Tinha as hastes, tinha várias coisinhas. Bronze, em algumas traduções, vai trazer sobre a justificação do ser humano, sobre o julgamento do ser humano. Então, os pés do Senhor, ali neste texto, está falando que é de bronze. Mas para a gente entender tudo isso que estamos falando, nós precisamos ler o que diz em João capítulo 3, versículo 14. Diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa, Felipão, agora você deu um nome mesmo, hein? Agora você embolou o meio de campo, agora virou um ninho de gato. Para a gente entender sobre a justificação, sobre o bronze, precisamos entender este texto. E para entender esse texto, nós precisamos ir para Números capítulo 21. Números capítulo 21 vai contar a história de algo que aconteceu no deserto. O povo começou a murmurar pra caramba e começou a falar contra Moisés. Esse cara não é homem de Deus não, velho. Esse cara não sei o quê. E a verdade é que eles se rebelaram contra Moisés. Então Deus envia, Éder, serpentes que quando picava, doía como fogo, ardia como fogo, queimava pra caramba. E aí, Tiago, o povo, muita gente morreu. E aí o povo chegou e falou: Moisés, nós pecamos, cara, pisamos na bola, pede para o Senhor ter misericórdia da gente. O que a gente precisa para parar com tudo isso? Moisés vai trocar uma ideia com Deus. E Deus fala o seguinte para Moisés: Moisés, vai lá, faz uma serpente de bronze. Faz uma serpente de bronze, põe numa haste bem alta, aonde então todo mundo que fosse mordido pela cobra teria que olhar para a serpente. Isso fala sobre fé, cara. Isso fala sobre fé. E João vai descrever que assim como aconteceu quando Moisés ergueu a serpente
e todo mundo que era picado olhava para aquela serpente, era curado, assim Jesus também seria levantado no madeiro, e todo mundo que pela fé cresce no sacrifício de Jesus, esse seria salvo, esse ganharia a vida eterna. Moisés, Deus estava falando para Moisés e apontando para Jesus, nesse exato momento, a justificação do homem. É por isso que era de bronze o trem, precisava da justificação. E o pecado entrou por onde? Através de qual animal? Fala aí, gente. A lagartixa, a serpente. O pecado entrou, a capirota entrou na serpente e falou o quê? Come, boba, emagrece, vai. Não falou isso não. Falou o seguinte: se você comer desse fruto aí, certamente você não vai morrer. E aí começa toda a história que a gente contou semana passada. Mas viria um homem, no final deste texto, no capítulo 3, que viria um homem que pisaria na cabeça da serpente. Pisaria na cabeça da serpente. E aí, isso, a simbologia está mostrando para Cristo, cara, a justificação. Então todo mundo que crê que Cristo morreu e ressuscitou, esse é salvo. Esse é salvo e tem a vida eterna. Era isso que aconteceu nesse dia. Deus já estava mostrando que o antídoto estava para chegar, que o antídoto estava lá em Cristo Jesus, para tirar o pecado do mundo. A gente olhava para Ele, crê, a gente é salvo. A gente é salvo. Olha que louco, olha que interessante, olha que profundo. E aí, voltando para o texto, para a gente poder entender isso, está falando assim: a igreja de Tiatira escreve o seguinte: aquele que tem olhos como de fogo, ou como a Michele gosta de falar, de fuego, mas pés de bronze reluzente, ou seja, Deus está falando assim: aquele que vai julgar, aquele que vai justificar, aquele que vai trazer a justificação e que nada passa despercebido aos olhos dele, tem visto as nossas obras. Aquele que tem visto as nossas obras, que tem nos justificado, aí ele começa a escrever, ele começa a descrever o texto. Então vamos lá no versículo 18, diz o seguinte então: essas são as palavras do Filho de Deus, ou seja, Cristo, cujos olhos são como de fogo, ou seja, nada passa despercebido diante dele, e os seus pés como bronze reluzente, ou seja, aquele que justifica. Então está falando da autoridade de Cristo, está falando do poder de Cristo, do sacrifício de Cristo. Começa o versículo 19: conheça as suas obras, ou seja, ele conhece a minha e a sua obra e vai julgar, e nada vai passar despercebido aos olhos dele. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais coisas do que lá no primeiro, quando começou. Em Tiago capítulo 2, versículo 14 diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso pode ser salvo pelas obras? Olha só, a fé sem obra é... Fala com quem está com fome e tem um X-Bacon aqui para você comer. A fé sem obra é morta. A fé sem obras é morta. E a obra sem fé? A mesma coisa. A mesma coisa. Está falando sobre atitude. Está falando de escolhas. Está falando de obras. Então aquilo que eu e você nós estamos fazendo, Jesus está dizendo o seguinte: nós precisamos fazer sim, com a motivação certa, justificado pela fé em Cristo Jesus.
E aí ele começa a dizer: eu conheço todas as suas obras, tudo que você está fazendo é bacana, é padrão, está aumentando para pega e, né? Só que eu tenho contra ti o seguinte: toleras a mulher Jezabel, que se diz, versículo 20: no entanto, contra você tenho isso, tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, e a comerem alimentos de sacrifício para ídolos. Olha só, vamos analisar essas escrituras. O Senhor conhece as nossas obras, bacana. E aí eu comecei a olhar para dentro desse texto e comecei a imaginar nós como igreja, não este templo, mas eu e você como igreja. Comecei a me imaginar, pô, estou fazendo para Jesus, estou fazendo uma correria para Jesus. Nossa, eu vou na cela, faço isso, faz aquilo, a gente faz obra social, cara, a gente vai lá, prega para fulano, a gente faz isso, vai num evento, faz tal. Mas será que no último dia, o Senhor vai falar assim: cara, tenho contra ti que você tolerou o pecado, você tolerou as coisas deste mundo, cara. Mano, isso pesou a minha mente. Porque é o seguinte, na maioria das vezes, eu e você, nós toleramos o pecado. Ô louco feio, Sabe aquela frase que nós já conhecemos? Não dá nada não, não tem nada a ver, é só um tasquinho, pá. Sabe? Mas como que a gente faz isso, se a gente está fazendo obra pra caramba, se a gente está lá e tal? Vou te falar, tolerar é aceitar. Tolerar é ser como é que é? Conivente, essa é a palavra. Ser conivente com o pecado. Mas como que eu faço isso? Te falo. Deixando as coisas do mundo entrar na nossa casa, deixando as coisas do mundo realmente ditar a nossa vida. Pecado de omissão, pecado de mentira, pecado escondidinhos, que ninguém sabe. Nós temos deixado. Tivemos no evento hoje pela manhã, aonde nós oramos pelas crianças, pelo aquilo que aconteceu, Blumenau, que aconteceu lá. Então o pessoal lá organizou e nós fomos lá e tal. Aí teve o diácono, teve os pastores ali, cada um deu uma palavra e tal. E eu estava conversando com o diácono ali da igreja, e a gente começou a trocar uma ideia, e é interessante que a gente chegou no mesmo consenso. Falou: cara, tudo isso está acontecendo, sabe por quê? Desestrutura familiar. E por que a desestrutura entrou nos lares? E aí eu posso te listar várias coisas. Você sabe quem educa hoje os nossos filhos, ou até mesmo o nosso relacionamento? A internet. A internet que dita o que vamos ou o que não vamos fazer. Falou: cara, é verdade. Falei: o pai trabalha o dia inteiro, a mulher também trabalha o dia inteiro. Quando chega em casa, a mulher vai fazer o serviço, ou às vezes o marido vai ajudar, ou na maioria das vezes os caras sentam: não, estou cansado, amanhã vai fazer o rango, pai e tal. A criança vem para contar o dia, toda empolgada para falar. Não, agora não, que o pai precisa distrair a cabeça e tal. Aí, dá um celular, põe um desenho, põe alguma parada lá, e vai. E quem está ditando dentro da casa é a internet, velho. Vai sentar para comer, o pai está no celular, a mãe está no celular, porque tem que responder as mensagens, ou a TV está ligada. Ouvir as notícias, preciso me inteirar, pá. E aí o que acontece? O pecado vai entrando. Porque daí, muitas das vezes, o pai e a mãe não têm acesso ao que o filho vê. Não, eu tenho. Mas hoje é muito fácil de trocar as coisas. É mole. O seu parceiro, a sua parceira, vê você lendo a Bíblia? O seu filho, a sua filha, vê você lendo a Bíblia? Ou um bom livro?
Ou vê você na maioria das vezes com o celular na mão? Ou com a TV ligada? Nós temos deixado o mundo ditar aquilo que nós vamos fazer, cara. Então a gente tolera, a gente vai deixando passar. Parece bobo, não, a gente ri do todes. Ri ou não ri? Faz piadinha do todes, mas é um pecado que foi instalado, cara. Porque eu e você, nós cessamos de pregar o evangelho. O evangelho de confronto. Eu preciso falar para você e olhar para mim e falar, cara, é pecado homem com homem, mulher com mulher. É pecado eu ver pornografia. É pecado eu mentir. É pecado, o pecado de omissão. É pecado eu dar mais o meu tempo para as coisas do mundo do que para o reino dos céus. É pecado. Só que a gente não fala, sabe o que a gente fala? A gente fala que é problema. Todo mundo está acompanhando a rede social e até está tendo uma zoação da bexiga com o Naldo. Só que identificou que ele tem uma doença agora, uma doença de mentira. Ele é compulsivo por mentir. Ô mano, quem que é o pai da mentira? É uma doença? Não, cara, é pecado. Eu fui num lugar especial para pessoas especiais. E lá eu tenho um tênis que nem o LeBron James tem. E aí quando eu cheguei, Nardo, circulando pra caramba, e tem um monte de vídeo e tal. Só que os caras chegaram num consenso seguinte, cara, que ele tem uma doença, ele sofre de uma doença. Meu, é pecado, cara. É pecado. Pedofilia é pecado. Homossexualismo é pecado. Mas nós tratamos hoje como é normal, é tranquilo. O todes é de boa. Não existe, cara. Os dois sexos não frutificam cientificamente, biblicamente. E eu posso te dar um monte de exemplo. Até a NASA comprovou isso, cara. Mas nós vamos tolerando e vamos deixando de boa. É diferente de respeitar. É diferente. Eu posso confrontar em amor? Claro que posso. Jesus faz isso com a gente todo dia, cara. O Espírito Santo está todo dia falando para a gente, cara, não vê isso não. E a gente ignora a voz. Não passa tanto tempo aí não. Vamos trocar uma ideia comigo. Nós toleramos o pecado. Sabe por quê? O apóstolo Paulo fala que a minha carne milita contra o Espírito. E a nossa carne, nós aprendemos semana passada, que já nasceu do pecado. Já nasce, o salmista, no capítulo 51 de Salmos, fala isso. Que no pecado concebeu minha mãe. Fui gerado no pecado. E aí nós estudamos o porquê que fomos gerados no pecado. Então é essa guerra. Só que nós gostamos de acelerar, né? Nós gostamos mais de alimentar essa carninha sem vergonha. É verdade, cara, é a pura realidade. Olha só a discussão mais mané que existe. Receba essa pergunta direto. É pecado fazer tatuagem? É pecado beber? É pecado não sei o quê? É pecado fazer isso? É pecado isso? Brother, quem mora dentro do ser? O Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo, existe um altar. Quem está nesse altar? É Cristo ou é o ser? Então pergunta para ele, se você é templo, pergunta, e aí, eu posso? O que eu faço? E quando as pessoas perguntam, é porque já tem uma intenção no coração. Já nasceu, a concupiscência já nasceu dentro do coração do cara, velho, de fazer, e ele quer um aval, mas não quer o aval dele. E nem do Espírito Santo, então ele vai no pastor, vai no padre, vai num outro cara. Ele vai procurar, não aquilo que confronta ele, ele vai procurar o que é aceito. Porque já está dentro do coração do cara, velho. É pecado ouvir música do mundo? Não, eu analisei a letra, né? A letra, nossa, a letra é tão linda, tal. Cara, vou te dizer uma coisa mais básica e mais óbvia do mundo, tá?
mais óbvia do mundo. Se você quiser saber mais, se liga aí no seminário Rafa, arrasta para cima e me segue. Olha só, existe 2 tipos de música só. Só 2 tipos. Aqui é inspirada no céu e aqui é inspirada no inferno. É simples. Ou a inspiração é divina ou é maligna. É simples. Pergunta para o Espírito Santo se agrada a ele ouvir tal coisa. Se ele é Senhor e Salvador meu, pergunta para ele. Pergunta para a Bíblia. Pronto, mas a gente não quer, cara, perguntar, a gente tolera. Entendeu? A gente tolera, cara. Tolerar parece de boa, mas pega o significado do sinônimo, velho, é aceitar. Se eu falar para você, se eu ligasse aqui e falar assim, você aceita o pecado, tá louco? Aí quando a Bíblia fala que a gente tolera, parece mais tranquilo. E é uma realidade, a gente tolera tudo. A gente vai levando no banho-maria. Moralmente aceito, politicamente correto. A gente vai deixando o pecado. E tipo assim, cara, são pequenas crostas que vai entrando dentro da gente até virar uma iniquidade. Entendeu? Vira iniquidade, cara. Aí a pessoa já não ouve mais tanto sensivelmente a voz do Espírito Santo. Não sente aquela unção no louvor como sentia antes. Quando eu ouvi uma música, cara, nossa, arrepiava. Por quê? Porque está cheio de iniquidade que vai deixando. O inimigo vai trazendo, cara, e vai entrando. E nós vamos tolerando. E aí Jesus, no versículo 18 que a gente viu, ele está falando assim, cara, eu estou aqui para justificar. Eu estou aqui para purificar. Assim como o fogo purifica o ouro, purifica a prata, eu estou aqui. Olha para mim, look at me, é assim que fala. Olha para mim, cara. No versículo 21, Jesus está falando assim, eu dei tempo para que ele se arrependesse. Olha a misericórdia de Deus, velho. Os caras estão lá com Cristo, Shabaracai, mas flertando com o pecado. Não, eu amo Cristo, ó, casei com Cristo, mas tem um caso com o capeta. Porque vai deixando, cara, vai deixando. Eu sei que talvez é uma palavra até meio dura, mas se eu não falar para você o que a palavra fala, eu estou pecando. E é uma palavra que bate em mim primeiro, falou, pô, eu preciso mudar, porque eu tenho tolerado um monte de coisa. Eu tenho dado mais o meu tempo para as coisas seculares do que para as coisas do reino, sendo que eu não sou nem daqui. E aí eu venho e canto, eu não sou daqui, oh Pai, vem me buscar, volta logo Jesus. E se ele voltar, você vai ficar? Como é que vai rolar aí a parada? Tu está tolerando o pecado? Como é que é? Nós gastamos tanto tempo, cara, com tantas outras coisas, menos que a presença de Deus. E aí, essas coisas tão banais, vai ser simples identificar se isso agrada a Jesus ou não. Se eu devo usar tal roupa ou não. Se eu devo comprar ou não. Se eu devo fazer ou não fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo vai falar. A Bíblia fala que ele coloca por detrás de nós uma voz que nos guia. Este é o caminho, andai por ele. Mano, se você não está ouvindo essa voz, é porque a tolerância foi entrando tanto que já virou algumas paradinhas dentro da sua orelha. E aí você não vai ouvir. Mas o versículo 21 fala o que, Alana? Dei tempo para que se arrependesse. Se arrependesse do quê? Se arrependesse justamente, não das obras que os caras praticou, mas da tolerância que eles deram para o pecado. De aceitar e deixar de boa. Eram os caras que super faziam as coisas de Deus, mas ele deu tempo para a gente se arrepender. Se arrepender. Quem está comigo, diga aleluia.
Versículo 21, vamos lá. Estou acabando, gente. Relaxa o coração. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas eles não querem se arrepender. Na maioria das vezes, nós também somos assim. Não sei se você já reparou, mas tem coisa que a gente não quer se arrepender. A Bíblia fala sobre o pecado: não virá sobre você tentação tal que não possa suportar. Logo, portanto, lhe envio o escape. Mas, na maioria das vezes, a gente não quer escapar, não. Na maioria das vezes, a gente quer pecar. Nós aprendemos sobre o Lashon Hará, né? Aí, tem uns que falam assim: não, deixa eu cometer um Lashon Hará aqui. Perdão que eu vou falar, mas... Mano, você já está pecando, cara. Você já está dando falha. Não, ó... A gente arruma justificativa, argumentos para um monte de coisa, cara. Quando fala lá sobre a imoralidade sexual, a gente já sabe o que está falando. Mas ele fala mais duas coisas interessantíssimas no versículo 20. Ele fala sobre os ensinamentos que Jezabel estava ensinando, estava passando. E quantos falsos testemunhos, falsos profetas têm trazido nos dias de hoje. Sabe qual que é um falso profeta, para você identificar? Aquele que não fala a palavra, aquele que não fala que você precisa morrer para o pecado, aquele cara que fala assim: tá tudo bem, tá de boa, vamos atualizar essa palavra. Ou, cara, isso aí não é um pecado não, isso aí é um probleminha que você tem, mas daí é só confessar e já era. Aí o cara vai lá, cai de novo, aí vai, cai de novo, cai de novo. Consegue entender? Os ensinamentos que o inimigo tem lançado nos dia a dia. Cara, a gente tem absorvido direto. A gente tem aceitado direto, todo dia, cara, essas propostas. Pedro vai nos contar algo interessante. Nos últimos dias, nós teríamos comichões nos nossos ouvidos para as coisas deste mundo. O que te atrai mais? Vamos ser sinceros, e você não precisa responder ou não. Uma notícia qualquer do mundo ou uma palavra? De repente toca o seu celular, que é mais fácil hoje, né? Você puxa para cima, palavra Luciano Subirá. Aí em cima tem Naldo não sei o que. Estou usando porque eu falei esse exemplo. Naldo não sei o que. O que te aguça mais? Vamos pegar as mulheres. Promoção na Shopee. E um versículo do dia. Chica. Jiu-jitsu. Vai lá. IBJJF Mundial. Versículo do dia. Arrependei-vos. Não, jiu-jitsu. Cara, eu vou no jiu-jitsu, mano. Não adianta ser hipócrita, cara. O que mais chama a nossa atenção? Tinha que ser o contrário. A gente tinha que ter paixão pela palavra, paixão pelas notícias do reino, cara. Mas nós vamos deixando, nós vamos tolerando, e as coisas vão entrando e a gente vai trocando o manjar do rei por aquilo que é do mundo, os ensinamentos do mundo, as comichões do mundo, a gente vai deixando. Consegue entender? Aí ele fala assim: estão comendo os manjares dos ídolos. Cara, nós temos comido a comida dos ídolos. Nós temos. E cara, a gente fala daqueles caras assim, né, de ídolos. A primeira coisa que a gente pensa é em música, em show, né? Não, eu tenho um ídolo, pai e tal. Mas a gente tem feito isso no mundo gospel. Da mesma forma. Idolatrado uns caras e tal. Não, esse cara é meu. Sou fã desse cara. Nós temos feito isso. O que o mundo tem oferecido para nós, nós estamos alimentando. A gente não faz igual João Batista e fala assim: opa, peraí, está vindo aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vou batizar vocês para o arrependimento, mas esse cara vai batizar você com fogo. Se perdeu hoje essa palavra, arrependimento.
arrependimento. A gente não se arrepende total do pecado, porque quando a gente se arrepende, a gente se converte, muda a direção. Aquele que confessa o seu pecado e o deixa, este alcançará a salvação. Simples, está na Bíblia. Mas aquilo que eu falei, o escape está aqui. Eu fico olhando para o escape e falo assim, nossa, é verdade, o escape está lá, velho. Não está nesse pecado não. E estou entrando para o caminho.